Aula prática de Química Orgânica, análise qualitativa de aminoácidos e proteínas. Um trabalho para identificação e diferenciação de aminoácidos, peptídeos e proteínas. Algumas propriedades das proteínas, como a sua desnaturação e detecção na presença de aminoácidos aromáticos. A análise qualitativa de aminoácidos e proteínas, ela segue com o procedimento de preparo de uma solução de aminoácidos e proteínas de diferentes amostras, a transferência de cada uma dessas amostras para um becker e a adição de água até a obtenção de uma solução. Para isso é necessário a trituração dessas amostras com um pouco de esforço físico, um esmagamento das estruturas macro, e para que isso facilite a extração da solução. São seguidos alguns métodos, entre eles o método de ninhidrina, o método do biureto e o método xanto-proteico, além também de ensaio de desnaturação e de reações de precipitação sem desnaturação. A primeira parte da análise qualitativa de aminoácidos e proteínas é preparado então o método de ninhidrina. As amostras são separadas em tubos de ensaio e para isso é necessária a adição de 2 ml da solução de ninhidrina em cada uma dessas amostras separadas. Juntar uma porção da solução de aminoácidos e proteínas e encaminhar isso para a fervura por 2 minutos. Observa-se o aparecimento de uma coloração azul-violeta na detecção desses grupos. Depois da análise qualitativa de aminoácidos e proteínas, que por si possui uma coloração transparente, biureto. Teste do biureto. O teste do biureto é um teste geral para proteínas e peptídeos com mais de 2 aminoácidos presentes. A reação do biureto é o resultado da formação de um complexo entre cobre 2+, e as proteínas ou peptídeos com mais de 2 aminoácidos. As ligações peptídicas são ligações amida, e o par de elétrons dos átomos de nitrogênio das amidas encontram-se disponíveis, podendo servir de ligante para o átomo de cobre 2. O sulfato de cobre 2, em meio alcalino, apresenta coloração azul clara na presença de proteínas ou peptídeos em forma de um produto violeta, caracterizando a formação do complexo de coordenação entre o cobre e os átomos de nitrogênio das ligações peptídicas adjacentes, agindo como um ligante bidentado. O método de biureto, ele segue a partir da apresentação da amostra em um tubo de ensaio, na qual são colocadas 3 gotas de hidróxido de sódio a 2,5 normal e gotas de sulfato de cobre a 1%. Esse tubo funcionará como um tubo padrão. Já em outro tubo de ensaio, é adicionado 1 ml da solução de aminoácidos e proteínas. Acrescenta-se então 5 gotas de NaOH 2,5 normal e as gotas de CuSO4 a 1%. A partir da montagem desse ensaio, observa-se então a coloração. Os resultados apresentados da análise qualitativa de aminoácidos e proteínas, partindo do ensaio do biureto, hidróxido de sódio mais sulfato de cobre, pode-se observar os seguintes resultados. Da mesma forma, os tubos de ensaio foram numerados de 1 a 6, contendo, respectivamente, as mesmas amostras do ensaio de ninhidrina anterior. Como resultados, então, o tubo número 1, contendo água, apresentou a coloração azul claro, que é a mesma coloração da solução inicial do biureto. O tubo de ensaio número 2, contendo glicina, não apresentou alterações na sua coloração. O tubo de ensaio número 3, contendo a amostra de triptofano,
também não apresentou alterações notáveis. O tubo de ensaio número 4, contendo a amostra de clara de ovo, apresentou como resultado a coloração roxo-púrpura, notando a presença de proteínas. O tubo de ensaio número 5, contendo triturado da amostra de suco de carne, apresentou a coloração púrpura roxo claro, indicando também a presença de proteína. O tubo de ensaio número 6, contendo o triturado da proteína vegetal ou do suco de batata, apresentou também a coloração roxo claro, indicando também a presença de proteína. Na análise qualitativa de aminoácidos e proteínas, há também o ensaio com a reação xantoproteica. Esse teste identifica a presença de aminoácidos de cadeia lateral aromática designativos PHE, TYR, TRP. As proteínas que apresentam esses aminoácidos aromáticos também reagem, sofrendo primeiramente precipitação devido à desnaturação, seguida do desenvolvimento da coloração amarela. A reação consiste da nitração do anel aromático, formando o nitrocomposto amarelo. Em seguida, a adição da base transforma o nitrocomposto formados em sais de coloração alaranjada aproximadamente. O ensaio seguindo o método xantoproteico é realizado a partir de um tubo de ensaio em que são colocados 2 ml da solução de aminoácido e proteína. É escorrido pela parede do tubo 1 ml de ácido nítrico concentrado e poderá formar um precipitado branco. Esse tubo segue para o aquecimento em banho-maria fervente durante aproximadamente 1 minuto. A observação parte a partir deste procedimento, sobre qual o resultado ocorrido. Depois do aquecimento, é resfriado em água corrente e adicionado 1 ml de hidróxido de sódio a 2,5 mol por litro. E em seguida, observa-se o que acontece. Como resultados possíveis dentro da análise qualitativa de aminoácidos e proteínas, utilizando-se o método xantoproteico, os tubos de ensaio seguiam respectivamente numerados de acordo com os experimentos anteriores. E os resultados foram os seguintes. O tubo de ensaio número 1, contendo água, após o aquecimento e resfriamento para observação da análise, não houve alteração na sua coloração. O tubo de ensaio número 2, contendo glicina, após o aquecimento e o seu resfriamento para análise dos resultados, não houve alteração na sua coloração. O tubo de ensaio número 3, contendo triptofano, após o aquecimento e o resfriamento para análise do seu resultado, não houve alteração na sua coloração, embora a solução tenha apresentado uma coloração levemente escurecida da inicial. O tubo de ensaio número 4, contendo a amostra de clara de ovo, após o aquecimento e o seu resfriamento para análise do resultado, apresentou a coloração amarelada, partindo de um precipitado bem ressaltado. O tubo de ensaio número 5, contendo a amostra de suco de carne triturado, após o aquecimento e o resfriamento para análise do resultado, apresentou um precipitado de cor amarelada com um tom alaranjado. O tubo de ensaio número 6, contendo a proteína vegetal ou triturado de suco de batata, após o aquecimento e o resfriamento para análise do resultado, apresentou um precipitado de coloração amarela desbotado. O ensaio de desnaturação de proteína nada mais é do que a quebra da proteína, sem que suas ligações peptídicas sejam quebradas. Isso pode ocorrer por fatores como variação de temperatura, pH extremo
ou exposição a solventes ou agentes químicos. Quando desnaturada, a proteína perde sua forma original e, consequentemente, sua função biológica, pois sua atividade depende diretamente de sua estrutura. Seguindo adiante no método de desnaturação, onde foram realizados testes em 3 amostras, uma de carne, outra de ovo e por última de batata. Essas amostras foram submetidas em altas temperaturas, onde foi mergulhadas amostras em um becker, completado com água e colocado para ferver, até que a coloração da amostra sofresse mudança. As amostras também foram expostas a solventes, água oxigenada e metais pesados. Pôde-se concluir, neste experimento, que houve uma mudança de cor em todas as 3 amostras, o que indica uma quebra de proteína, uma desnaturação. Como por exemplo na carne, que tinha uma cor vermelho sangue e ficou com uma coloração amarronzada.